Shalom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje eu pretendo conversar com vocês a respeito de um estudo que eu fiz, que fala da fórmula, da receita, do jeito que vocês quiserem entender, da alegria. Você gostaria de ser uma pessoa alegre? Você gostaria de sentir alegria dentro do coração? Então, é isso que nós vamos tentar. Vamos tentar. Porque eu não sou dono da verdade, vocês já sabem disso. Tudo que eu vou falar com vocês agora, olha, repito, olhem, verifiquem, consultem, e aí depois que vocês examinarem tudo, creem, tá bom? Muito bom. Então, o assunto hoje é a forma da alegria. Nós vamos falar sobre Sukkot, que é uma festa que está acontecendo nesse momento lá em Israel, no mundo inteiro. O Sukkot é a festa das cabanas, então a festa dos tabernáculos, né? Isso vocês vão ver agora com um pouquinho mais de detalhes. Essas duas fotos, eles mostram mais ou menos que isso aqui é uma sukkah, que Sukkot é plural. Esse é uma sukkah, que é aberto de todos os lados, inclusive em cima, né? Que é folhagem. Não existe nenhum tijolo, nenhum cimento, não tem nada, é tudo provisório. E esse aqui são como se festeja, como se faz as bênçãos da festa de Sukkot. Tá bom? Muito bem. Existem algumas festas, normalmente as festas em Israel, elas têm um nome, têm uma característica, têm um apelido não, tem um título, vamos chamar um título, né? Então, essas festas, eu peguei aqui somente essas três festas, que são as três festas que o pessoal ia sempre para Jerusalém para levar essas. Vamos falar já sobre isso. Pesach, em hebraico, quer dizer, Pesach é passar por cima. Ele é conhecido, o título dela é Zman Cherutenu. Zman, tempo da nossa libertação. Claro que é porque os judeus foram libertos da escravidão. Shavuot, que é reconhecido como a festa de Pentecostes, né? É chamado de Zman Natan Toraten. Natan, quer dizer, foi dada a Torá para nós a Torá. Você sabe que nessa época exatamente foi quando os judeus receberam as tábuas da lei. E Sukkot, que é as festas que nós estamos falando isso hoje, chama-se, coincidentemente, Zman Simhatenu. Fala de novo comigo. Zman, tempo, Simhatenu. Simha quer dizer alegria. Então, Sukkot é o tempo da nossa alegria. Você deve estar se perguntando o que tem Sukkot com alegria, não é isso? E nós vamos estudar justamente isso, quem sabe daí, que eu pretendo daí tirar o que é alegria na festa de Sukkot, ok? Então vamos lá. Então, Sukkot é uma dessas três festas. Então vamos ver onde é que está isso na Bíblia primeiro, né? Na palavra de Deus. 3 vezes por ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, né? Festa dos pães ázimos, da semana e tabernáculo. São essas três festas que eu falei para vocês. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, todos têm o hábito de ir para lá e levar suas ofertas. Todo mundo ia com uma oferta. Isso é um hábito que existe até hoje. Tá? Onde é que eles vão hoje? Que não tem mais naquela Jerusalém, onde é que tem? Sabe onde? No Muro das Lamentações, no Kotel. Certo? Eles vão lá. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver uma série de festas acontecendo nessa época por causa desses Sukkot. Tá bom? Então, vamos falar de Sukkot um pouquinho mais. Por que a gente faz sukkah? Por que os judeus, sabe que os judeus dormem durante 8 dias aqui, fora de Israel? Em Israel são 7 dias e fora de Israel são 8, por causa do fuso horário. É para lembrar que o povo de Israel morou em cabana durante 40 anos e recebeu toda a proteção de Deus. Lembrar, outra coisa que eles falam muito, é lembrar das nuvens de glória, que são Anané Kavod. E fica só nesses dois itens. Um para lembrar de que os judeus saíram do Egito e moraram, né, em cabanas, em Sucot, em Sucá, e para lembrar a nuvem da glória. O que é a nuvem da glória? É de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Deus ele protegeu o povo colocando uma nuvem de fogo, uma nuvem nuvem de, desculpa, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Tá? Quais são as características básicas para se construir um açúcar? Primeiro, tem que ser lá de fora da casa, não pode ser dentro da casa. Segundo, a construção tem que ser feita em um estilo totalmente provisório. Não existe nada de fixo, não existe, você não pode montar nem de madeira,
bater prego, não existe prego. Você tem que fazer tudo de uma forma provisória. Você tem que fazer uma armação daquela simples e você cobrir aquilo com folhas, com um pano móvel, né? De que lado? Chamei de 5 lados aqui, não é errado, não, são 5 mesmo. São os 4 lados e mais o teto. E aí a pergunta é por que tem uma coisa com a outra? É para lembrarmos, então, que qualquer um que queira vir, dos 4 lados, qualquer um que queira vir, seja muito bem-vindo. E do lado que você vier, você é muito bem-vindo aqui na minha casa. Venha e nós vamos cumprir os mandamentos juntos. Venha, vamos compartilhar com você tudo que a gente tem. Vem ficar conosco. Segundo, em cima, a presença de Deus sempre presente. Esse aqui é sucá. E onde é que é feito a sucá? Durante fora da casa, sempre. O que se faz dentro da sucá? Se mora durante 7 dias em Israel e aqui fora de Israel, 8 dias por causa do fuso horário, como já disse para vocês. Se mora como? Se mora, você come lá, você dorme lá, você faz tudo lá. O banheiro não tem lá, mas então você vai usar o banheiro na tua casa. Tá bom? Muito bem. Dizem os rabinos que as nuvens de glória, que chamam Ananea Kavod, eles, além de proteger o povo contra intempéries, né? Contra uma porção de coisas, eles lavavam também as suas roupas e nivelavam o caminho. Se tinha subida, descida, eles nivelavam o caminho. E você já sabe que o povo não tinha uma loja para comprar uma nova roupa. Então, eles usaram a mesma roupa durante 40 anos, e ela não gastou. Sapato, mesma coisa. Deu para entender? É por isso que é entendido como nuvem de glória. Ela fazia tudo isso. Tá? Vamos ver onde é que está escrito isso? E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar e para iluminar o caminho. Ok? Muito bem. E tiveram outros milagres no deserto? Ou foi só da coluna de fogo? Que você todo mundo sabe, né? Pelo menos 2 a gente pode falar agora, né? Aman, que é o pão, descido do pão, descido do céu, e água. Não tinha água. Água não tem no deserto. E nem comida não tem no deserto, não tem supermercado. Então, o que vinha? Vinha Aman. E esse Aman, inclusive, não sei se vocês lembram, não podia guardar, porque no dia seguinte, quem guardasse estaria estragado, né? São 2 milagres que aconteceram, todo mundo conhece. Portanto, eu posso dizer para vocês assim: o povo era protegido pelas nuvens de fogo, não é isso? É isso mesmo que você acredita nisso? Você crê nisso, de que as nuvens é que protegiam o povo? Eu posso dizer para vocês que nuvem nada mais é do que uma fumaça. Eu não creio que a fumaça em si tenha a capacidade de proteger o povo. Quem realmente protegia o povo era quem? Era Deus. Ele que criou as nuvens, ele que fazia as nuvens acontecerem. Por isso que todos lá em Israel, todos os que reconhecem tudo isso, eles vão morar na Sucá durante 7 dias lá em Israel, tranquilos, porque Deus está os protegendo. É assim que eles sentem, ok? Outro episódio do Anania Kavod. Teve outro? Teve. Queria falar sobre ele também. O bezerro de ouro. Repetindo mais ou menos a história de uma forma bem resumida. Moisés subiu para receber as leis, né? Recebeu as leis, desceu com as leis. Ficou 40 dias, 40 noites, desceu com as leis na mão, 2 tábuas, 5 leis de um lado, 5 leis do outro. E quando ele chegou lá embaixo, ele viu que eles construíram um bezerro de ouro. Moisés ficou muito, jogou, quebrou tudo e queimou o bezerro de ouro. E aí Deus resolveu exterminar o povo. Esse povo não serve para mim. E Moisés, ele ficou, puxa vida. Ele clamou a Deus, clamou a Deus, clamou a Deus, clamou a Deus, clamou a Deus. Até que 40 dias depois,
Deus chama Moisés para sobe aqui, quebra uma tábua, monta uma tábua igual a primeira, e eu vou escrever tudo de novo, do jeito que eu escrevi a primeira vez. E Deus diz assim, ó, Salachti kidvarecha. Está aqui, ó, vou colocar uma hora. Salachti kidvarecha. Eu os perdoei pelas suas palavras, pelo que você falou. Salachti kidvarecha. Então, dá para ver aqui uma coisa que nós não falamos até agora. O povo se arrependeu e Moisés foi intervir. Ele, e Deus os perdoou, de acordo com a solicitação de Moisés. Então, o povo se arrependeu. E, em cima desse fato, 40 dias depois, surge Yom Kippur. O que é Yom Kippur em Israel? É o dia do perdão. Salachti kidvarecha, Yom Kippur. O que a gente aprende com isso? Que nós temos bênção de Deus sempre, mas elas são condicionadas à obediência. Se você não obedece, ainda você tem o arrependimento. Arrependimento que eu falo não é, oh, desculpa, senhor, já, aí você vai pecar de novo. Não. Arrependimento sincero. Então, nós temos as bênçãos de Deus quando nós cumprimos os mandamentos dele. E quando não, não também. Logo depois desse fato, Yom Kippur, Deus chama Moisés 4 dias depois e dá instrução para ele construir o tabernáculo. Sabe o que é tabernáculo? É a presença de Deus, não é isso? E hoje, como é que está a presença de Deus na nossa vida agora aqui? Está ligado ao Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo? Ele mora nos nossos corações, não é isso? Não trouxe o versículo, mas todo mundo sabe disso. E nós temos dentro de cada um de nós a moradia do Espírito Santo, ele está conosco. Se a gente está com Jesus, o Espírito Santo está conosco. Naquele tempo, tinha o Mishkan, que é a presença de Deus. Ele acompanhou ele durante todo o percurso de 40 anos. Quando se construiu o tabernáculo, quem estava lá dentro era a presença de Deus, não é isso? Mishkan, que é a presença de Deus, não é isso? Shekhinah, não é isso que é em português? E hoje, quem que estava no Mishkan, então? Era Deus, era Jesus. Jesus esteve com o povo durante todo esse tempo. Desde o primeiro dia da concepção, desde o Bereshit, no princípio, Jesus esteve conosco. Ele andou com o povo no deserto durante 40 anos, no Mishkan. Ele estava presente ali. Ele era o primeiro a entrar. Todo mundo ficava ao redor dele. Ele protegia o povo durante todo o tempo de espera. E saía, todo mundo ia atrás dele, com a proteção dele. Mas tudo bem, vamos lá. O povo morou no deserto debaixo das segundas nuvens, porque as primeiras. Por que as segundas e não as primeiras? Sabe por quê? Porque Deus gosta do arrependimento. As segundas nuvens, elas têm a conotação do arrependimento. Em hebraico é chuva, 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 chuva. Por isso que Jesus disse: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem, continuando. Vamos ver, então, o que a gente tem de lição até agora. Quem nos protege, quem te protege, quem me protege é Deus. Quando nós andamos no caminho de Deus e cumprimos seus mandamentos, nós temos sua proteção. E quando não, não, não. E Deus, sabendo que nós somos todos pecadores, ele espera de nós o quê? O nosso arrependimento. Olha como é importante o arrependimento, gente. Vai guardando isso. Deus falava por sinais do povo, ao povo, né, durante todos esses 40 anos. Para quê? Com o intuito de obedecer. Eles não estavam acostumados a ficar obedecendo. Ele queria ensinar eles a obedecer ao Senhor. Eles, eles não tinham esse hábito, então ele estava ensinando eles. Como é que ele fazia isso?
As nuvens que estavam de dia e de noite, eles também tinham um sinal da nuvem, quando eles faziam um sinal X, o Y, era para eles continuarem andando, levanta acampamento, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, acampa aqui, outra luz, na nuvem. Então, e a nuvem dizia onde é que eles tinham que parar, onde é que eles tinham que andar. Tudo. Nuvem era a bússola deles. Tá? Então, o que eles faziam? O que fazia Deus para ensinar eles a obedecer? Se por acaso eles estavam num lugar maravilhoso, pararam num lugar maravilhoso, ficou tudo bonitinho, ficou tudo certinho, eles até sentiram lá dentro, puxa, bem que a gente podia ficar mais tempo aqui, porque é tão bom. A gente podia até morar aqui, né? Deus mandava eles sair e andar. E eles deveriam obedecer. Porque onde eles iam, as nuvens iam junto. E se eles ficassem, as nuvens não iam junto. Quer dizer, ela ia com quem foi. E eles ficariam sem nada. E o contrário também poderia ser. Vamos ver de novo, vamos continuar. Mishkan. Veja só, o Mishkan sempre esteve presente em todos os pontos que eles pararam, em todos os acampamentos. O primeiro a entrar era o Mishkan. E o primeiro a sair também era mexicano. É como se fosse, é meu guia. É meu guia. Vamos sair. Então saiu o mexicano e todo mundo atrás dele. Vamos acampar. Parava o mexicano e ao redor se acampavam todos. Tá? Então o mexicano era o que? A presença de Deus. A presença do Espírito Santo. A presença de Jesus. Sempre protegendo o povo. É assim que funcionava o tabernáculo. E aqui, as 12 tribos, 3 vezes 4 lados, 3 vezes 4, 12. As 12 tribos estavam aqui. Poderia trocar eles, mas eles não trocavam. Era assim que sempre eles andavam, era costume. 40 anos eles ficavam assim. E hoje em Israel, como é que está? Parecido. A terra de Israel está dividida por tribos. Ainda hoje? Ainda hoje. Interessante, né? Mas isso para outro assunto. A gente vai falar outra vez. Por que as nuvens e não os outros milagres? Tipo água e comida, porque teve água e comida, não teve? Sabe por quê? Porque água e comida é necessário para o povo. Sem água e comida, eles morriam. Ninguém consegue viver sem água e sem comida. No deserto não tem mercado, não tem água, não tem bebida, não tem nada, nem comida. Então, a conotação do milagre das nuvens demonstra o amor de Deus. Outro seria uma coisa necessária, obrigatória. Sem isso não existiria mais povo. Além de existir o povo, que ele fez a comida, ao mar e água, ele mostrou de que ele ama o povo. E realmente Deus nos ama. Essas nuvens, ele representa para nós o amor de Deus para conosco. Deu para entender? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre como é que se comemora Sukkot. Sukkot é o seguinte, eu mostrei para vocês logo no começo das 4 espécies, né? As 4, eu não falei 4 espécies, mas aquele rabino estava segurando as folhas, né? De acordo com Levítico 23, do 40 a 42, você vai ver que no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores. Esqueci de negritar, mas dá para entender aqui, ó, vou até aqui. Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiro. Quatro espécies. 1, 2, 3, 4. Essas 4 espécies se recolhiam as folhas, né? E vos alegrareis perante o Senhor teu Deus por 7 dias. Celebrareis essa festa, Senhor, por 7 dias, todos os anos. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês, vocês vão celebrar. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Todos. Então, vamos ver por que essas 4 espécies e o que isso representa. Sabe que nada que Deus faz é por acaso. Então, aqui nós vamos ver o que representa cada espécie dessa, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, vamos ver primeiro essa espécie, o nome delas. Etrog, que é uma cidra amarela. Lulav, que é uma folhagem fechada de palmeira. O Hadass, que é o ramo da árvore da murta. E Aravá é um ramo de salgueiro.
Essas são as 4 espécies que judeus usam até hoje. Olha, até hoje, tem que ser exatamente essas. Então, o que representa? Na verdade, o que está se procurando ensinar ao povo é que existem 4 tipos de pessoas judaicas, 4 pessoas israelitas, judaicas, judeus, né? Tem um judeu que tem o costume da Torá, quer dizer, ele segue a Torá, ele conhece a Torá, estuda a Torá. E ele compartilha com o irmão dele, ele chama o irmão dele e fala assim, isso aqui, papapi, né? Esse é um tipo. Tem outro que tem Torá, ele estuda também a Torá, mas ele não compartilha com ninguém, não é apto dele ficar contando com todos. E tem um que nem tem Torá, aliás, não tem Torá, mas ele compartilha com o irmão dele aquilo que ele entendeu. E tem o que não tem Torá e também não compartilha nada. São 4 tipos de pessoas, ok? E se a gente for pegar uma característica interessante, é a seguinte: o etrog, que é o primeiro, está vendo aqui? O etrog, ele tem cheiro e não tem gosto. Olha, tem cheiro e não tem gosto. Então ele tem Torá e não compartilha. Lulav, ele tem gosto e não tem cheiro. Portanto, assim, né? Ele tem cheiro e não tem gosto. Ele não tem cheiro e não tem gosto. Então, os 4 tipos estão relatados aqui, ó. De acordo com o quê? Se tem cheiro e tem gosto. É por isso que esses cheiros existem, esses 4 espécies foram escolhidas por Deus. Ok? Então, deu para entender? Muito bem. Portanto, o que é Zman Simhatenu? Tempo da nossa alegria. Por quê? Porque nossa alegria, ela provém do fato de nós podermos compartilhar com os nossos irmãos e compartilhar com alegria. Porque, de acordo com o 2 Coríntios, Deus ama ao que dá com alegria. Compartilhar o quê? Como nós vimos em cima, tanto coisas espirituais, que é a Torá, como coisas materiais. Eu tenho que falar de Jesus aqui. Que coisas espirituais? É o ID. A gente compartilha coisas espirituais. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é compartilhar. E como compartilhar coisas materiais? Ame seu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus sempre nos disse. Compartilhe tantas coisas. Vai contar para todo mundo que das das boas novas. Ajuda seu próximo. Ame seu próximo. Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Muito bem. Ritual. Agora, presta atenção para vocês entenderem a separação, a diferença. Esses 4 elementos aqui, Lulav, Hadaz, Aravá e Etrog. Etrog é esse limãozinho aqui, tá? Os outros 3 estão aqui enrolados aqui nesse bastão, tá? Dá para você ver o mouse? É exatamente isso aqui que você está vendo aqui. Os rabinos têm um manual de instruções, coisa muito rica, muito extensa, muito detalhada. Exemplo, tem que ficar os 3 exatamente assim, ó. Tem que ser amarrado com essa fita aqui, por 3 pedacinhos diferentes, certo? Tem que ter esse cabo no meio, tem que ter de um lado esse, de um lado esse, né? Ao norte e sul também tem em cima, tem embaixo, tem leste, oeste, tem exatamente assim, ó. E tem que segurar exatamente assim, com a mão direita, esse daqui, e com a mão esquerda, esse aqui, ó, tá vendo? Do jeito que está segurando aqui. Tem que pegar todos eles juntos, né? Tá vendo como está segurando aqui? E levar eles na direção de Jerusalém. Tem que descobrir onde fica Jerusalém. Você olha no mapa, pergunta para o Google, onde que está Jerusalém? E você vai pegar esses negócios na mão, esses 4 elementos, e vai jogar ele para o lado de Israel, de lado de Jerusalém, não é nem Israel, é Jerusalém. Mais importante que isso, que tem que sair do teu coração. Onde é que está teu coração? Aqui. Você tem que segurar com a mão esquerda, com a mão direita, segura firme, não pode segurar de qualquer jeito. E aí você tem que colocar no seu coração primeiro, e aí do seu coração você vai para Jerusalém, nessa direção em Jerusalém. Ok? Então você sabe Jerusalém ali. Então você vai pegar esses aqui, você vai colocar 3 lá do lado direito, 1, 2, 3, sempre saindo do coração e voltando para o coração. 3 lá do lado direito, esquerdo, frente, cima, para baixo e para trás. Então são 18 movimentos que tem que fazer. Várias vezes por dia. Ok?
Você entendeu? Entendeu, né? Agora, se você não pergunta, por favor, porque eu não saberia te responder. Por que isso aqui? Por que tem uma coisa que segura desse jeito, uma raça três fitas? Por que tem que ser assim? Tem muito mais regras. Eu não coloquei tudo, senão não dá para colocar tudo, é muita coisa. Por que tem que ser com todo isso? Eu não sei te responder. Só sei que é assim. Você perguntar para o Rabi, entra no Google, procura assim, rituais das quatro espécies. Vocês vão ver vários vídeos. Escolhe um que você queira. Pega um de um rabino qualquer aí. Você vai achar isso aqui também. Olha esse rabino, tá vendo? Se você achar ele, abre o vídeo, você vai ver. Ele explica tudo em português. Muito bem. Tudo isso que eu falei até agora, representando, porque as quatro espécies, agora eu estou explicando para vocês. Porque representa de que um ajudando o outro. Tem que ser os quatro juntos. Você é um deles que está aí, né? Outro é um, outro que está aqui, mas os quatro espécies, eles estão juntos. Deu para entender? Um ajudando o outro. Um servindo de exemplo para o outro. Todos juntos, um ajudando o outro. Todos juntos, um servindo de exemplo para o outro. Esta é a verdadeira fonte da alegria. Cada um de nós, qualquer espécie, se importando um com o outro, deixando o egoísmo de lado, ajudando ao um ao outro. E assim todos nós nos tornaremos um dia um. Sabe? Não sei se você já teve a experiência de você levar para é creche, né? Que fala? Creche. Um monte de crianças pequenas, não tem pais, sei lá como, ou tem pais que não querem saber deles, e eles não têm nada. Então você leva para eles um monte de brinquedo, um monte de biscoito, chocolate, e você entrega para eles. Você já viu a alegria deles nesse momento? Você já teve essa experiência de você levar assim para uma creche de 40 crianças e chama todas elas e entrega tudo na mão deles? Você já viu como eles ficam felizes? Eu garanto para você que se você não foi, se você for, você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu. Você vai ficar mais feliz do que eles. Olha quanta felicidade que eles vão ter, mas você vai sentir mais feliz do que eles. Porque realmente é muito melhor dar do que receber. Está escrito isso aqui também na Bíblia, não está? Mas como eu estava voltando aqui ao assunto, nós todos nos tornaremos um. Assim como em um corpo, temos muitos membros, e cada membro tem uma função, também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Um só. Tá, vou ler de novo. Assim como em um corpo temos muitos membros, todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Exemplo, se você tiver a tua unha encravada e você... A unha encravada está com muita dor, ela não está aguentando mais. É a unha que está com dor, não é você. E aí você olha para aquela unha encravada e fala, não, problema é teu, não tem nada a ver com você, você é unha encravada, eu sou eu. Eu sou o olho, eu fico só olhando. Seria assim? Porque se ela tiver uma encravada, você também vai sofrer. Se você não fizer nada, vai te atingir também de uma forma ou de outra. Um dia nós podemos falar só sobre isso. Mas é assim, todos nós somos um de qualquer jeito, queiramos, queira você ou não. Quando você vê uma pessoa sofrendo e você não faz nada, você está fazendo mal para você mesmo. Um dia vai te atingir isso. Continuando. Então, a coluna de Deus, a coluna de nuvem, ela representa o quê, na verdade? A presença de Deus. E a presença de Deus nada mais é do que a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela representa essa coluna de nuvem que nos acompanha e que nos acompanha até hoje. E vi outro anjo forte que desceu do céu vestido de uma nuvem. A nuvem, ela conduziu o povo para a terra prometida e também foi responsável pela manutenção da sua segurança. Gente, vocês entenderam?
A presença de Deus, a presença de Jesus, não esqueça disso, ainda está presente. Jesus ainda vive entre nós. Jesus venceu até a morte. Ele está vivo conosco. Conclusão. O que nós podemos aprender com a fé das cabanas? Que ela nos ensina a respeito do quê? Amor de Deus e o amor ao próximo. Ou ela nos ensina que... Tá bom. A verdadeira felicidade, gente, ela consiste, portanto, em amar o próximo como a nós mesmos. Em Atos, você vai ver que é necessário auxiliar. Necessário não é sim ou talvez não. É necessário. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Concorda? Que bom que você concorda. Se você não concorda, confere isso com pessoas que você conhece. Muito bem. Em Gálatas diz uma coisa muito importante, que você poderia guardar isso no teu coração a partir de já. Você poderia escrever num papel, num quadro, e colocar na tua cabeceira. E você poderia se acostumar a ler todos os dias de manhã. E ler antes de dormir. E não esqueça de agradecer. Diz assim, ó, toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Confere, vai para a tua Bíblia. Então, para vocês pensarem em casa, eu quero deixar um tema para vocês pensarem em casa. Está em Isaías. Diz assim, em vão me adoram. Ele estava se referindo a Jesus. Em vão, ele não falou Jesus, mas está se referindo ao Messias. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, não são meus. Em vão me adoram, vocês que têm os seus próprios preceitos, vocês querem me passar os seus próprios preceitos, vocês estão ensinando coisas que são suas, inventadas por você. Você entendeu? Deixa eu falar para você uma coisa. Pretendo abordar esse tema, ainda não está pronto, mas eu pretendo abordar esse tema amanhã, quinta-feira, que vai ser a noite da bênção. Eu fui convidado, fui chamado para levar uma palavra. E Deus colocou na minha vontade de falar sobre esse tema. Eu vou escrevendo a respeito. Mas estou te convidando, se você quiser, a noite da bênção é uma maravilha. Vale a pena. Se você nunca foi, vai. Se você já foi, não falte. Porque isso aqui não tem como, não é gravado, então você vai ver só se você for lá. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma possibilidade que o Senhor me dá. Mais uma oportunidade que o Senhor me dá de passar a sua palavra, os seus ensinamentos. Eu continuo à sua inteira disposição. Eis-me aqui, Senhor, para qualquer coisa que o Senhor quiser. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Adair e da pastora Cláudia. Cuida dela, Senhor. Cuida dela. Eu declaro que ela vai se curar em nome de Jesus. Declaro, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta da minha família, meus filhos, meus netos. Tudo que você tem feito para mim. O Senhor é maravilhoso. Não tem como falar, não tem como... se eu ficar agradecendo o dia inteiro, é pouco. Muito obrigado, Senhor. Não, Jesus. Põe a mão no teu coração e feche seus olhos, por favor. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך בחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom וברכה, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor
Jesus. Amém. Amém. E você que concorda com aquilo que foi dito, diga amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Boa noite a todos.